Boa noite a todos, boa noite a todos, aqueles que amam a Jesus e aqueles que participam desse instituto como um tempo maravilhoso na presença do Senhor. É com muita alegria, a gente tem visto os frutos, nós temos assistido, posso dizer assim, a reprodução de tantas pessoas que realmente têm sido tocadas por Deus, e Deus tem nos dado esse grande privilégio de nós juntos aqui treinarmos, andarmos juntos e, mais do que nunca, experimentarmos um tempo novo no Senhor. Sabe, queridos, uma das coisas principais que eu acredito que Deus está fazendo em nossas vidas, eu acredito que o Espírito Santo, ele deseja que nós possamos ser mais parecidos com Jesus. Sabe, se nós podemos entender uma coisa, é o desejo do coração de Deus, que eu e você possamos nos parecer mais e mais com Jesus. Queria começar essa aula. Muitas pessoas estão entrando exatamente agora, nesse momento. Eu queria que todos pudessem nos unir em oração. Amém? Para que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas e, mais do que nunca, possamos viver algo grande aqui, experimentarmos coisas profundas em Deus. Deixa eu aumentar a luz aqui. Fica mais fácil. Amém? Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela tua presença, obrigado por tudo que o Senhor vai fazer aqui em nossas vidas. Eu te agradeço, Pai, pelo privilégio, Pai, de estarmos juntos aqui na tua presença. Deus, que o Senhor possa acrescentar mais e mais pessoas que têm paixão pelo Senhor, que querem experimentar o mais de Deus em suas vidas. E Deus, eu coloco cada uma agora, nesse exato momento, para que algo de Deus possa queimar dentro delas, e elas experimentem o melhor de Deus nas suas vidas, o fogo de Deus, a presença de Deus. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui juntos, Senhor, nesse momento tão especial na tua presença. Abençoe cada um, que cada pessoa possa experimentar o melhor de Deus, em nome de Jesus. Amém? Queridos, vamos ter uma aula hoje sobre a glória. Abra comigo em João capítulo 17, versículo 1 diz assim: Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu. Eu creio que, imagina Jesus olhando para o céu. Eu paro para pensar sobre uma reflexão com você. O que mais Jesus queria refletir na terra? E ele disse assim: chegado a sua hora, glorifica, Pai. É chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre todas as coisas, sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quantos lhe deste. Primeira coisa que a gente precisa entender, querido, que Jesus está orando por nós. Não existe coisa mais importante. Se eu parar para imaginar algo importante, é esse momento na história, onde Jesus olha para o céu e faz uma conexão entre os céus e a terra e ora por nós. Não existe, talvez, ponto mais importante, talvez, com certeza, a cruz, mas ele aqui estando entre nós, esse talvez foi o momento mais importante, porque Jesus olhou para o céu e fez uma conexão entre os céus e a terra. E essa conexão é uma resposta, essa conexão é uma direção, e essa conexão é um exemplo para que eu e você possamos ser mais parecidos com a atitude que Jesus teve, de olhar para os céus e trazer uma conexão entre os céus e a terra. Eu quero que você preste atenção comigo. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo, a quem enviaste. E eis que eu glorifiquei-o na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Versículo 5 de João capítulo 17. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste e eram teus, e tu me destes e aguardam a tua palavra, e guardaram a tua palavra. Agora já me tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porquanto dei essas palavras que me destes àqueles que o receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Vamos lá, queridos. Primeira coisa que a gente precisa entender, essa conexão entre os céus e a terra, é a mesma conexão que eu e você
Precisamos começar a ter. Nós somos chamados por Deus para ser um reflexo daquilo que Jesus é dentro de nós. E mais do que isso, querido, Jesus disse assim: tendo consumado a obra que ele me deste. Precisamos ter convicção de Deus, que ele colocou e plantou uma obra em nossos corações. Mas precisamos também entender que nós precisamos ser mais parecidos com Jesus. E uma oração que tem queimado no meu coração é: Senhor, estamos dispostos a abrir mão daquilo que nós somos, para que a glória de Deus glorifique dentro de nós tudo que Deus colocou em nossas mãos. Há dentro de nós esse desejo que, para ter mais de Deus, precisamos abrir mão de nós mesmos para que a glória de Deus se manifeste em nós. Esse deve ser o nosso coração, esse deve ser a nossa oração, esse deve ser exatamente o momento e o desejo que o Senhor quer que possamos entender, e o Senhor quer que possamos cada vez mais viver esse momento em Deus. O Senhor diz para cada um de nós assim, queridos, o Senhor está dizendo para você e para mim: tudo que é necessário para abrir mão, você está disposto para abrir mão, para que o tudo de Deus seja real na sua vida. E olha que interessante, Jesus disse assim: para que as palavras que me deste e receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Estamos vivendo um tempo, queridos, que a fé que queima em nossos corações é uma fé inabalável. A nossa vida é inabalável. As nossas estruturas que nós temos construído diante dos homens são estruturas inabaláveis. Porque tudo que é abalado, aliás, tudo que é abalável será abalado quando o fogo de Deus cair sobre nós. Estamos verdadeiramente dispostos a sermos mais parecidos com Jesus. A única oração que eu tenho feito nesses últimos dias: Senhor, abale tudo que tem que ser abalado, mas eu quero ser mais parecido com Jesus. Abale tudo que precisa ser abalado, abale todas as estruturas, abale tudo que é o meu conhecimento, abale a minha estrutura humana, abale tudo que eu tenho, abale. O Senhor pode abalar, Senhor, mas tudo que impede que eu seja mais parecido com o Senhor pode abalar. Mas o que não impede, o que o Senhor tem liberado, eu olhar para os céus e me parecer com Jesus, que então eu também reflita essa glória na vida das pessoas. Sabe por quê, queridos? Muitos de nós estamos construindo estruturas abaláveis. Estamos mais sendo parecido com nós mesmos, com os nossos dons, com os nossos talentos, que olhando para os céus e glorificando a Deus e sendo a estrutura e sendo, aliás, um reflexo de tudo que Deus quer construir dentro de nós. E as estruturas que nós construímos, às vezes, são estruturas abaláveis. Abaláveis. E aqui vem uma pergunta para mim e para você. Tudo que Deus quer construir através de você precisa ser um reflexo de quem Jesus é dentro de você. Se a paixão de Cristo, se a paixão por Ele, se a paixão pelo reino estiver dentro de você, você não tem que se preocupar, porque a sua vida está nas suas mãos e as coisas que são abaláveis serão abaladas. Sabe por quê? Porque o seu desejo é ser mais parecido com Jesus. O seu desejo é queimar de paixão por Jesus. Querido, quando Jesus orou essa oração, ele orou pela unidade da igreja. A verdadeira unidade, ela acontece não os homens olhando entre si e olhando entre si os seus ministérios, mas quando eu e você olhamos para o alto e temos um só desejo em nosso coração, é sermos parecidos com Jesus. Se o seu coração é: Senhor, eu quero ser parecido com Jesus. Se o seu coração é: Senhor, abale, retire, arranca tudo que me impede de ser mais parecido com Ele, com o Senhor, e me impede que as pessoas vejam o amor de Jesus dentro de mim, o Senhor pode abalar. Sabe por quê? O mundo está morrendo, queridos. O mundo está morrendo porque a gente tem mostrado mais estruturas abaláveis para as pessoas do que a gente tem se parecido com Jesus. E essa oração que Jesus fez em João capítulo 17 é uma oração que está em versículo 17. Senhor, João 17, 17. Senhor, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Tudo se resume nessa palavra, queridos. Santifica-os na verdade. A tua palavra
é a verdade. Tudo que o Senhor tem sonhado para mim e para você são estruturas onde a verdade reina. A verdade precisa reinar. A verdade tem que reinar na sua casa. A verdade tem que reinar no seu ministério. A verdade tem que reinar dentro do seu coração. Se você não tem uma consciência limpa diante dele, se você está sempre olhando mais para as coisas que estão ao seu redor do que um coração puro e limpo, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Tudo vai passar, ministérios passam, canções passam, YouTube vai passar, tudo vai passar, queridos, mas uma coisa não vai passar: a verdade. A verdade não vai passar, porque a verdade é que deve queimar no nosso coração, a verdade verdadeiramente é que precisa queimar dentro de você, e a verdade é que verdadeiramente precisa, a cada dia mais, estar queimando dentro de você. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós queremos ser mais parecidos com Jesus. Então, bata a mão no teu peito e fala assim: Senhor, arranca da minha vida toda a estrutura abalável, tudo aquilo que eu tenho construído com as minhas próprias mãos, que o Senhor, quando tocar, o Senhor vai abalar. Arranque tudo aquilo que impede, porque o mundo está morrendo. O mundo está morrendo. Sabe por quê? Para ver pessoas que glorifiquem a Deus através da sua vida. Agora, nós não vamos agradar a todo mundo. Nós não vamos agradar a todo mundo em tudo que a gente faz. Porque o ser humano, muitas vezes, olha mais para o exterior do que para o interior. Só Deus pode sondar o nosso coração. Agora, Deus sabe que o seu coração é ou não é aberto. Sabe para quê? Para mudanças. Para que Deus possa tocar, para que Deus possa moldar o seu coração. De todas as coisas, guarde o teu coração. Se eu posso ter uma palavra a trazer para você hoje sobre ministério, é guardar o coração. Guarda o teu coração. Fale com o Senhor: Senhor, se existe alguma coisa que eu preciso guardar essa noite, é o meu coração. Guardar o meu coração com intensidade, guardar o meu coração de todas as coisas que não são de Deus na minha vida, guardar o meu coração contra os meus próprios desejos. E, Senhor, tudo aquilo que impede o mover de Deus na minha vida, o Senhor pode abalar, o Senhor pode tocar. Dê permissão ao Espírito Santo. Dê permissão ao Espírito Santo para abalar as obras abaláveis na sua vida e, ao mesmo tempo, glorificar a sua vida através dele. Querido, bata a mão no teu peito e fala: Jesus, eu quero ser mais parecido com o Senhor. Eu desejo ser mais parecido com o Senhor. Eu preciso ser mais parecido com o Senhor. E a Bíblia diz aqui, não peço que tires do mundo, mas que os livre do mal. Estamos vivendo um tempo muito mal, onde as pessoas são más. Mas sabe de uma coisa? A única coisa que a gente não pode nunca perder, nunca, é a sua conexão de olhar para o alto e ainda ver Deus. Olhar para o alto e ainda enxergar e ver Deus em todas as áreas da sua vida. Esse é e deve ser um coração de um homem quebrantado, de uma pessoa totalmente quebrantada em Deus. Queridos, abra comigo agora em Apocalipse. Abra comigo em Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ver algo muito interessante, queridos. Nós vamos ver sobre um homem que um dia foi novo, o nosso João lá, capítulo 17, que experimentou, viveu e viu, andou com Jesus. A Bíblia diz que ele colocava a sua cabeça no peito de Jesus e ouvia as batidas do seu coração. E a Bíblia diz que um dia ele envelheceu. Aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, diz que a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Queridos, aqui nós vemos um outro João. Não aquele João que experimentou essa glória. Não aquele João que não apenas guardou seu coração, não apenas viu Jesus orar, olhar para o céu e trazer a glória e ser esse reflexo. Nós não vimos um João que recostava a sua cabeça no peito de Jesus e guardava o seu coração e era simples, e era parecido com ele, que era simples e era um discípulo do amor. Mas agora nós vimos um João diferente, um João que a vida havia sido provada, que a vida havia provado e testado ele, já havia visto muitas coisas. Talvez você seja como João, começou vendo a glória, começou experimentando a glória, começou entendendo sobre a glória, começou querendo ser parecido com Jesus, começou, queridos, preste atenção, começou com um desejo no seu coração de que a obra que tanto você constrói,
nunca ia interferir no seu relacionamento com Jesus. Mas os tempos se passaram, os anos se passaram, as tribulações aconteceram, e sabe o que aconteceu? Muitos deixam essa ferida entrar no seu coração, e muitas vezes se cansam e não fazem como Jesus, olham para o alto e ainda continuam com essa conexão dos céus para a terra. Preste atenção nessa palavra, queridos. Quando você é jovem, quando os seus sonhos estão começando, eu vejo hoje uma geração de jovens, nós falamos na verdade, nós falamos sobre como Deus tem usado essa geração, mas, por outro lado, como o Senhor quer provar essa geração, que mais do que nunca tem muitas vezes começado bem, mas muitas vezes não sabe terminar. Esse chegou o momento, queridos, onde eu e você não podemos somente começar bem uma obra, mas precisamos aprender a terminar a obra bem. Voltamos em João capítulo 17, quando Jesus olhou para o céu e disse assim: olha, Pai, glorifica-os, assim como eu te glorifiquei até o final. Até o final eu te glorifiquei. Queridos, preste atenção, tem uma geração começando aí, que começa bem, daqui a 10 anos. Onde essa geração está? Onde estão esses cantores? Onde estão pregadores? Onde estão esses pastores que brilharam, faziam tantas coisas? Muitas vezes, sabe onde eles estão? Muitas vezes perdidos entre si mesmo, não continuam glorificando a Deus. Então o nosso desafio hoje não é simplesmente começar, mas terminar. O nosso desafio não é simplesmente trazer a glória momentânea em determinado lugar, não. O nosso desafio, sabe qual é? É ir até o final, fazer como Jesus. Pai, glorifica-os, porque eu te glorifiquei até o final. Eu glorifiquei o teu nome até o final. Querido, esse deve ser o nosso desejo e o nosso coração. Eu quero ser mais parecido com Jesus. Eu preciso ser mais parecido com Jesus até o final da minha vida. Até o último momento da minha vida, eu preciso ter um coração, Senhor, muda o curso da minha vida, arranca o que precisa ser arrancado, mas eu não posso perder a simplicidade, eu não posso perder a minha paixão, eu não posso perder esse fogo tem que continuar aceso até o final. Queridos, Jesus, ele disse em João capítulo 17, Pai, 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade não muda ao longo dos anos, a verdade não se moderniza ao longo dos anos, a verdade, ela não cria novas capas e novas estruturas ao longo que o ministério vai amadurecendo. Não, a verdade é a verdade. Por que então nós maquiamos a verdade? Por que nós no início guardamos a verdade com todo o nosso coração? Por que nós começamos ministérios zelando por coisas que são tão importantes e ao longo dos anos, ao longo dos tempos, nós começamos a comprometer verdade, começamos a pensar, não é tanto assim, podemos admitir essas coisas no ministério, podemos admitir coisas na minha própria vida, vamos perdendo o brilho de Jesus dentro dos nossos olhos e nossos corações, porque começamos a comprometer a verdade. A verdade. Queridos, ao longo da sua vida, no seu coração, tenha isso em mente. Nada substitui o brilho nos seus olhos, nada substitui um coração quebrantado, humilde, alguém que deseja ser mais parecido com Jesus. E assim como Jesus, em João capítulo 17, ele olhou para o alto e disse: Pai, glorifica-os. Ele fez uma oração: Pai, glorifica-os, que eles também continuem a obra, brilhando, começando, sabe, até ser dia perfeito. Sabe o que é dia perfeito? Jesus é o dia perfeito na sua vida. Queremos e precisamos ser mais parecidos com Jesus. Queremos e precisamos ser mais parecidos com Jesus. O mundo está ansiando, na verdade, desejando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, e filhos que manifestem a sua glória, filhos que comecem bem, que falem bem, mas também terminem bem. Filhos que não começam zelando pela verdade em um determinado momento na sua vida, mas filhos que vão continuar zelando pela verdade ao longo dos anos, que vão entregar ministérios, que entregam fama, que entreguem, sabe o quê? Renunciem coisas, mas não renunciem o brilho nos olhos,
do seu ministério, do seu coração, que o seu coração também brilhe à medida que os anos se passem. Queridos, preste atenção, João capítulo 17 é muito simples. É uma oração que Jesus fez por mim e por você. Jesus fez essa oração, ele disse, olha, você vai consumar até o final, você vai brilhar, você pode brilhar, você pode viver um tempo de você brilhar para Jesus. E outra palavra, queridos, nós vamos entender que João, ele foi um espectador, ele era um jovem, ele foi um espectador de tudo o que aconteceu, mas ele foi marcado por um amor. Ele foi marcado pela presença, ele foi selado para algo, e ele sabe que ainda que os compromissos aconteçam, ainda que os ministérios cresçam, ainda que muitas vezes as tribulações da vida, ele disse, pai, eu não te peço que os tire do mal, mas livra-os do mal, tire do mundo, desculpa, não peço que tire eles do mundo, mas livra eles do mal, sabe? Jesus estava dizendo, eu não peço que eles também não experimentem dos desafios da vida, mas eu peço que o Senhor livre cada um das tribulações, que o Senhor entre, que o Senhor intervenha, que o Senhor faça diferença. Queridos, o que importa é como você termina o seu ministério. Se ao longo dos anos do seu ministério você errou, você falhou, você vai mudando, você vai aprendendo. Tem esperança nisso, mas uma coisa, nunca deixe essa oração sumir e desaparecer da sua vida. Senhor, abale tudo que tem que ser abalado na minha vida. Mas uma coisa não retire de mim, Senhor, não retires o teu Santo Espírito da minha vida. Não retires o desejo que eu tenho de ser parecido com Jesus. Não retire da minha vida esse desejo de queimar, de queimar, de queimar, de queimar. O fogo não pode se apagar. O fogo não pode se apagar. E à medida que o tempo vai passando, à medida que vamos queimando de paixão por Ele, Deus vai nos trazendo mais responsabilidade, mais desafios, e nós vamos aprendendo e vamos aprendendo e vamos um dia ter um privilégio. Qual é esse privilégio? Vamos ter um dia um grande privilégio, o privilégio de ter muitas coisas, talvez você tenha o privilégio de ter muitas pessoas debaixo da sua influência, talvez muitas portas abertas, e o Senhor vai te dar um grande privilégio. Sabe qual é esse privilégio que você vai ter? Vai ser o privilégio que ainda que você tenha muita influência, você tenha muitas pessoas e uma estrutura nas suas mãos, você diz, Senhor, eu troco tudo, eu abro mão de tudo, Senhor, arranque tudo, eu começo do zero, mas não arranque, não tire de mim o privilégio, Senhor, de te amar, de te conhecer, sabe, de queimar pelo Senhor, de te amar de todo o coração, de ver o brilho, a glória queimando e, na verdade, me encaminhando na minha vida. Eu quero brilhar como o Senhor brilhou aquele dia com os discípulos. Pai, eu peço, como o Senhor orou naquele dia, Pai, eu peço que o Senhor glorifica-os, glorifica como se a glória que o Senhor tem glorificado a mim, Jesus disse, da mesma forma eu oro por você, que você também, apesar de tudo que você esteja vivendo, apesar de tudo que Deus vai entregar nas suas mãos, você nunca troque, sabe o quê? Esse momento com Deus, essa presença de Deus na sua vida por nada, por ministérios, por fama, por dinheiro, nada se compara com a simplicidade de ainda amar Jesus de todo o seu coração. Isso estamos falando em João capítulo 17. Agora nós vamos para Apocalipse 1, que é uma outra realidade. É a realidade de um João velho. A realidade de um João que experimentou muita coisa. A realidade de um João que viu todos os seus amigos morrerem pela causa do evangelho. A possibilidade de não apenas começar bem, mas também terminar bem. Ele disse, olha, versículo 4, Apocalipse capítulo 1, versículo 4, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. Jesus está dizendo assim, o que eu comecei na sua vida, o mesmo Jesus que começou na sua vida, lá no início do seu ministério, quando você não era ninguém, quando você não tinha nada, quando ninguém dava bola para você, quando o seu ministério não era nada, quando você não tinha a menor referência de nada, você nunca tinha subido uma plataforma, ou mesmo, as pessoas nem se lembravam, nem conheciam o teu nome. Eu sou o mesmo. E eu quero aquele coração. Eu quero aquele coração. Eu quero aquele coração.
Eu quero aquele mesmo coração. Aquele coração simples, aquele coração humilde. Eu quero aquele coração. Aquele coração de quando você começou algo para mim, você não abria mão, porque você não tinha nada para perder. Porque, sabe por quê? Porque você não era nada. Você não tinha nada para perder porque você não era nada. Mas agora que Deus já te levantou, agora que você talvez seja pastor de uma igreja, talvez agora você é uma pessoa de referência, talvez você diga assim: ah, eu tenho que dar opinião para as pessoas, eu preciso que as pessoas não se ofendam com aquilo que eu vou falar. E na verdade, sabe o que acontece? Você amadurece. Você amadurece. Mas com essa, eu posso dizer assim, com essa desculpa de amadurecer, você perde o brilho. Você perde o brilho da glória. Com a desculpa de querer ser educado com as pessoas e não falar a verdade, porque a Bíblia fala em João 17:17, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E ao invés de você falar a verdade, você tem medo do que as pessoas pensam. Sabe por quê? Porque você, muitas vezes, está mais preocupado com o que as pessoas pensam do que o que Deus pensa. Sabe, aqui nós temos aqui Jesus, aquele que era, que é e que há de vir. É Ele que importa. É Ele que você deve respeito. É Ele, é a Ele, é a Ele. E Ele quer saber o que Ele pensa de você, e não o que as pessoas pensam de você. Sabe? Você precisa preocupar aquilo que Ele pensa de você, não o que as pessoas pensam de você. Você tem que entender não aquilo que as pessoas querem de você, mas o que Deus realmente quer de você. Eu nunca vi tantos ministros, pastores e pessoas tão perdidas querendo agradar homens, querendo agradar o seu público. E nessa ânsia de agradar o público, agradar o que as pessoas querem, elas não perguntam a Deus aquilo que Deus quer e pensa sobre elas. E esse é o momento que Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 diz, Apocalipse 1, versículo 5, desculpa, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e no seu sangue nos lavou de nossos pecados. Você aqui não está no início do ministério. Você aqui não está mais preocupado com o que as pessoas pensam. O que importa é que Jesus lavou você de todos os seus pecados. O que importa é a sua consciência limpa diante dele, sua consciência limpa diante de Deus, e nos fez reis e sacerdotes. Versículo 6, para Deus e o seu Pai, glória. Ele nos fez reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Ele escolheu nos entregar o reino. Ele nos dá todo o privilégio de nós reinarmos aqui na terra para glorificarmos o seu nome. E diz, para todos sempre, eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo os que os transpassaram. Chegou o momento, querido, da gente olhar para o alto e não olhar para baixo. É o tempo da igreja olhar para cima, não olhar para baixo. Aquele mesmo olhar, preste atenção nessa palavra. Aquele mesmo olhar que Jesus ali estava orando pelos discípulos, ele olhou para o alto e disse, Pai. Aquele mesmo olhar no final do seu ministério, onde ele disse, Pai, eu tenho consumado, eu tenho terminado. Ele olhou para o alto e ainda continuou a ter coragem de olhar para o alto. Tem pessoas hoje que não têm coragem de olhar para o alto. Sabe por quê? Perdem muito tempo olhando para baixo. Perdem tempo demais olhando o que as pessoas pensam. Perdem muito tempo preocupado com as mídias sociais. Perdem muito tempo preocupado, muitas vezes, o que as pessoas têm, ou aquele seu Instagram, as coisas que você quer fazer. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Faça como Jesus, porque eu quero ser mais como Jesus. Jesus, no final do seu ministério, no final da sua vida aqui, olhou para o alto e continuou olhando para cima. E João fez a mesma coisa. Eis que com as nuvens, sabe o que ele está dizendo? Olha para o alto. De lá vem a tua esperança. Não está aqui na terra. Jesus está voltando, queridos. Os sinais estão aí. Da mesma forma que em João capítulo 17, inteiro fala sobre a oração de Jesus por nós, por mim, por você. Aqui em Apocalipse 1, fala sobre o mesmo João que manteve um seu coração puro, simples, humilde
e ainda olhando para o alto, ainda tendo a coragem de olhar para o alto, e diz: eis que venho com as nuvens, todo olho verá, todo olho verá. Se todo olho verá, oh, todo olho verá os olhos de Deus, aquilo que ele vê sobre você, o que ele enxerga sobre você. Sabe, isso é o mais importante de todas as coisas. E todas as tribos da terra, se lamentarão. Versículo 8 diz: eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o João, do início e do fim. A mesma coisa, queridos. O seu ministério vai começar de um jeito e vai terminar. Mas ele disse, Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega. Assim como eu comecei e terminei olhando para o alto, sendo, eu posso dizer assim, tendo a consciência de Deus na minha vida, é assim que você tem que olhar na sua vida. Sabe, você tem que ter o alfa e ômega, começar bem e terminar bem. E disse assim, e diz o Senhor, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso tem planos maiores no final, no meio do seu ministério, do que no início. O Senhor quer fazer algo muito maior. Versículo 9 diz: eu, João, que também sou seu irmão. Eu, João, que já vivi tudo. Eu, João, que já vi tanta coisa. Eu, João, que vi meus amigos morrerem, que participei de tanta coisa. Eu, João, companheiro na aflição. Sabe, companheiro em sofrer, mas não comprometer. Companheiro em começar bem, mas não comprometer a verdade. Até o final, ele disse assim. E na paciência, porque, deixa eu dizer uma coisa, tem homens que procuram atalhos, mas todo atalho são atrasos, não são atalhos, são atrasos. Porque para você ter paciência, Deus tem que provar você. E você, sabe por que Deus faz isso? Ele prova para quebrar você. Ele te coloca em lugares para trazer você a uma consciência, sabe de quê? De humildade. Humildade. O verdadeiro ministro de Deus é um ministro onde você se torna parte de algo maior, parte de algo maior, parte de algo maior na sua vida. E mais do que todas as coisas, queridos, o Senhor disse assim para você, preste atenção, ele diz: eu sou, o grande eu sou. Ele disse assim: eu estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Sabe, tudo que Deus está dizendo, tudo que Deus está... O áudio está baixo, eu não mexi em nada. Melhorou? Tá ok? Ok. Ótimo. Queridos, preste atenção. Então, não sei se vocês perderam alguma coisa, deixa eu recapitular aqui. Preste atenção. João 17, 17. Preste atenção. João 17, 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus mostrou para nós, ele fez essa oração em João capítulo 17 para mim e para você. Brilhe até o final. Não comece brilhando, mas brilhe até o final. Assim como eu estou olhando para cima e eu estou olhando para o meu Pai e glorificando o meu Pai através da minha vida, você também pode glorificar através da sua vida até o final da sua vida. Não comprometa os valores do reino por nada. E tenha no seu coração um desejo de ser parecido com Jesus e dizer: Senhor, abale toda a estrutura, arranque todas as estruturas abaláveis na minha vida. Tudo o que é abalado pode abalar, mas o que é inabalável, o que o Senhor construiu, se foi o seu reino que construiu e se edificou, que isso permaneça. A fé, a esperança e o amor sejam cada vez mais reais na minha vida. Esse João que experimentou, que viu Jesus orar, ele recebeu essa oração, ele recebeu esse impacto. Querido, quando você recebe essa transferência, recebe esse impacto de uma oração, imagina o impacto de uma oração de Jesus dizendo: assim como o Pai me glorificou, eu glorifico vocês. Quer dizer, ele foi protegido pela glória, ele foi protegido por uma oração, protegido pela presença, pela glória, dizendo: até o final você vai glorificar o Senhor. Ele disse também, preste atenção, que santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Queridos, tem pessoas hoje, muitas vezes nós defendemos mais as nossas ideias, os nossos ministérios, que a verdade, e nós começamos a comprometer o que Deus quer que você zele. E você talvez vai ter que abrir mão
de caminhos, abrir mão de benefícios, abrir mão do respeito, abrir mão de convites. Sabe que ele tem pastores que não querem, tem ministros, cantores que não abrem mão das suas ideias, abrem mão de valores e princípios, porque não podem perder convites, não podem perder oportunidades e janelas, sabe? Mas deixa eu te falar uma coisa, o que você não pode perder é o brilho nos seus olhos, o que você não pode perder é o fogo queimando dentro de você. É isso que você tem que guardar, é isso que você tem que guardar. Você não está construindo uma carreira, você não está construindo uma carreira ministerial, você não pode pensar em construir uma carreira musical. O que você tem que construir é uma carreira, na verdade, uma vocação e uma história com Deus. É isso que Deus quer que possamos construir, uma história com Deus, uma história com Deus. E João, ele recebeu o impacto. Assim como eu creio que você está recebendo impacto essa noite, João recebeu o impacto de uma oração, o impacto de uma oração de um homem chamado Jesus. E eu quero ser mais parecido com Jesus, eu quero brilhar até o final, eu quero experimentar, construir cada vez mais um tempo com Deus, um tempo onde Ele é o Senhor da minha vida, cada vez mais, cada vez mais. E a minha oração tem sido: Senhor, tudo que é abalável pode abalar. Tudo que tem impedido o Senhor de ser grande na minha vida, o Senhor pode abalar, porque cada um de nós temos áreas que Deus ainda tem que construir mais e mais em nossas vidas. E aí nós chegamos em Apocalipse, capítulo 1. Agora não aquele João que recebeu o impacto dessa oração. Agora não é o João que recebeu o impacto daquela oração. Agora é o João que viveu debaixo desse impacto. E esse impacto foi tão grande, a semente que caiu ali foi tão grande que explodiu no final da sua vida. Um dia, a semente que foi lançada, está sendo lançada agora na sua vida como filho transformador, um dia vai explodir e você vai ser uma bomba usada pelas mãos do Senhor. Aguarde, aguarde tudo que Deus está fazendo na sua vida. Aí nós entramos em Apocalipse, no final, um João, e a Bíblia diz aqui, versículo 4 do capítulo 1, graça e paz seja convosco da parte daquele que era, que é e que há de vir. Jesus está dizendo através dele, esse João que viu Jesus de um jeito, agora vai ver Jesus de uma outra forma, mas os princípios e valores não foram comprometidos. Tem pessoas comprometendo princípios. E ele disse assim, ele disse, da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha. Testemunha, queridos, é você ser capaz de viver uma vida com Ele, dando a sua vida, até pela causa que Deus colocar na sua mão. Dê a sua vida, até pela causa que Deus colocou na sua vida. Não comprometa, não abra mão. Eu estou repetindo, porque eu não sei se o áudio onde ele foi, mas preste atenção. Abrir mão até mesmo do que Deus te deu. Se isso for atrapalhar você de ver Jesus de uma forma diferente até o final. E aí nós chegamos aqui em Apocalipse 1, versículo 9, onde eu estava, tá bom? Eu fiz um resumo, Apocalipse 1, versículo 8, primeiro. Eu sou o alfa e ômega, eu sou o início e o fim. Eu sou o início e o fim. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o começo da glória, o começo da presença, o começo de um ministério, o começo de algo, mas eu também sou o fim. Até o final você vai brilhar. Essa é a promessa do Senhor. Ele orou por você, ele orou por mim. Até o final você vai brilhar. E ele disse assim, aquele que era, que é, que há de vir. Chegamos no versículo 9, onde nós pontuamos aqui. Eu, João, eu, Ricardo, ou eu, fala seu nome, eu vivi muita coisa. Você ainda vai viver mais e eu também quero viver muita coisa mais ainda. Mas eu estou falando aqui de um homem no final do seu ministério. Tá? No final do seu ministério. Experimentou tanta coisa. E Jesus disse, ele olhou para o alto. Pai, glorifica-os. Assim como eu tenho sido glorificado, também glorifica-os. Da mesma forma, eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição e no reino, tá? E na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de uma trombeta, que dizia, o que vês, escreve num livro e envio às 7 igrejas que estão na Ásia, e a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira
e a Sardes, a Filadélfia e Laodiceia. Preste atenção numa coisa aqui, queridos. Versículo 2 diz: virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem. Preste atenção. Aqui, nós vemos um homem que recostou a sua cabeça no peito de Jesus e ouvia as batidas do seu coração. E naquele momento de glória, ele olhou para ver quem falava comigo. Na verdade, era uma nova experiência que nunca havia experimentado na sua vida. Existem níveis diferentes que, à medida que você vai evoluindo na sua vida com Deus, Deus vai levando você a ver novos níveis de glória. E ele disse assim: virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Versículo 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho. Aí ele reconheceu. Vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com cinto de ouro. Já não era o mesmo Jesus. Preste atenção, já era um outro cenário, tá? Era um outro cenário. Aqui nós não vemos o Jesus na cruz, não vimos nem Jesus ressuscitado, nós vemos um outro Jesus. Nós vimos um Jesus na glória. Preste atenção. Ele viu, e a sua cabeça e seus cabelos eram brancos, como lã branca, como neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Preste atenção, ele viu um Jesus diferente. Já não é aquele mesmo Jesus, nem aquele ressuscitado que ele viu depois da ressurreição. Aí ele viu um novo nível de glória. Vamos refletir sobre o que ele viu. Em primeiro lugar, ele viu um homem cuja cabeça eram brancos como a lã branca. Eu acredito que o Espírito Santo está dizendo assim: olha, esse Jesus na glória é uma glória onde nós não vamos mais pensar no nosso passado, pensar naquilo que aconteceu no passado. Nós não vamos nos preocupar mais com as aflições, porque o que nos espera é um tempo de glória. O que nos espera é o nosso passado, não importa mais. O que nos espera, toda a aflição dessa vida, um dia vai passar. É isso que Jesus está dizendo. Esse cabelo branco dele, ele está dizendo exatamente isso. Toda a sua aflição vai passar, queridos. Por que você está lutando tanto? Por que você está querendo... Você está correndo atrás do vento. Eu vejo ministros hoje correndo após o vento, sabe? 24 horas fazendo coisa, tentando correr atrás do vento. Mas deixa eu te falar uma coisa. Um dia, o que vai importar são os cabelos brancos de Jesus. Sabe o que significa isso? Um dia o que vai mais importar, que tudo vai passar. Tudo não passou de aflição. O que vai importar é aquilo que ele fez, a marca de limpar você completamente, eu posso dizer, a sua sabedoria sobre você. Ele disse assim: e como lã branca é o renovar, o que vai importar é isso. Então, o que importa é a sua aflição, ficar correndo após o vento, correndo após, eu preciso fazer isso, eu preciso provar quem eu sou, eu tenho oportunidade ministerial, agora eu estou bombando na internet, cara, agora a coisa vai acontecer, todo mundo vai me conhecer, convite para tudo quanto é lado, convite no YouTube, você lança, querido, preste atenção, o que mais importa em tudo isso no final, é vento, no final, é se você edificou uma casa para ele. E essa casa tem firme fundamento. A sua casa foi edificada sobre a rocha. A sua vida foi edificada sobre a glória de Deus. E tudo que você está fazendo, tudo que você está construindo, ele vai olhar para você. E o fogo de Deus vai purificar você e vai permanecer, sabe por quê? Porque você edificou sobre a rocha e tudo que você fez não é abalável. Você edificou uma obra para o reino e não para você. Então, não corra após o vento. Preste atenção, alunos no Instituto do Clamor. Não corram após o vento. Não edifiquem um ministério após o que todo mundo está fazendo. Agora a onda é lançar alguma palavra, se ficar famoso no YouTube, ou ir por uma igreja, entreter a multidão e fazer alguma coisa para ser conhecido, para que aconteça alguma coisa no ministério. Deus não precisa disso nem para sustentar você. O que Deus precisa é um coração puro. O que Deus precisa é que você queime de paixão por Ele. E aí diz, os cabelos brancos de Jesus significam exatamente isso. Exatamente isso. O que importa é que as suas vestes foram lavadas. Você foi lavado pelo meu sangue, diz o Senhor. O que importa, no final da história, você está correndo
após o vento, correndo após o vento. Não, não, não. O que importa é que você olhou para o lugar certo, começou de um jeito e terminou, e vai continuar terminando até o final. Isso significa, e os seus olhos como chamas de fogo. Oh, você precisa queimar até o final. A glória que foi liberada ali, o que Jesus orou, preste atenção, o que Jesus orou pelos discípulos foi: a glória precisa ainda estar até o final do seu ministério. A glória precisa estar permanente, realidade total na sua vida, a prioridade total na sua vida. Olha para o alto e consuma, termine seu ministério a cada fase, a cada estação. Avalie se o fogo ainda está aí. Avalie se você ainda queima por Jesus. Avalie se você ainda queima. Você é um container da glória de Deus. E diz assim: e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Oh! Aqui vem uma palavra muito forte, queridos. Preste atenção. E essa veio agora, essa aqui é agora. Jesus disse assim: assim como eu recostei a cabeça, João recostou a cabeça no peito de Jesus, aqui nós vemos um cinto de ouro. Já não é o mesmo peito que João recostou. Agora é um peito de ouro. Sabe o que significa isso? O tempo passa, mas você guardou seu coração. O tempo passou, mas o seu coração ainda está guardado. Guardado sobre todas as coisas. Guarda teu coração. Não fique iludido pelas coisas dessa vida. Não fique deslumbrado por aquilo que as coisas vão acontecer. Queridos, João recostou a sua cabeça sobre o peito de Jesus. E aqui ele recostou, ele se lembrou daquele peito. Ele disse assim: uau, agora é ouro. Agora o meu coração foi guardado. Foi guardado, foi guardado. E disse assim: e a sua cabeça, não, e os seus pés semelhantes a um latão reluzentes. Sabe o que significa isso? Significa que ele vai ter poder para nos guiar até o final. Significa que ele vai ter o poder ainda de mover você para onde ele quiser. Significa que o ministério não vai ter uma estrutura tão grande que vai prender você pelas suas... que vai prender você no lugar e você vai ficar confuso. Não, significa que você ainda vai ter a liberdade de obedecer a Deus. Não existe nada mais importante que a liberdade de você obedecer a Deus até o final da sua vida, ou em cada estação da sua vida, saber que você está obedecendo a Deus, saber aquilo que você está fazendo, saber aquilo que você está fazendo. É mais importante de tudo, é você obedecer os seus passos, os seus pés, sabe? Preste atenção nisso, queridos, preste atenção nessa palavra, preste atenção nessa palavra. Aí ele diz assim: Jesus, como se tivesse sido refinado numa fornalha de tudo que você passou, de todos os caminhos que você passou, toda a fornalha que você passou, sabe, de toda a experiência que você passou, que você não tem um trauma de não obedecer. Muito pelo contrário, que você use cada situação que você já viveu na sua vida como uma oportunidade de crescer e dizer: Senhor, na próxima vez eu ainda vou te obedecer, a próxima vez eu ainda vou fazer a tua vontade, a próxima vez eu ainda serei usado ainda por Deus, porque eu escolho que os meus pés que são como latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, eu ainda vou te obedecer. O Senhor pode me levar para onde o Senhor quiser. O Senhor, sabe, só não me tire a tua presença. Só não me tire a tua presença, Senhor. Só não me tire a tua presença. E diz a palavra de Deus aqui: e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. Está falando sobre a palavra. Em primeiro lugar, nós vemos aqui, na sua destra, na sua mão, quer dizer, trabalho, ele tinha 7 estrelas. O que significa, queridos, que ele vai nos dar um chamado, ele vai nos dar um propósito. Não existe nada pior na vida de um homem, de um ministro, que não tem propósito, que vive sem propósito, que vive sem propósito. O propósito é edificar uma casa. Venha para a casa de Deus, que nós somos a casa de Deus. O propósito não é construir simplesmente um templo, construa, não há problema de construir, mas a casa de Deus não se resume a um templo. A casa de Deus não se resume a um templo. A casa de Deus não se resume a isso. Sabe, a casa de Deus é você. Diz o irmão aqui, as sandálias na preparação do evangelho é exatamente isso. As sandálias, esses pés reluzentes, sabe o que significa? Que Deus vai colocar sandálias nos seus pés e vai levar para onde Ele quer de você. Você é uma pessoa especial demais.
Sabe, nós precisamos aprender a entender que Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. E muitos se perdem o propósito, muitos perdem o fogo, muitos perdem a paixão, muitos perdem a direção, se perdem na estrutura, se perdem em tudo. A palavra de Deus diz assim, olha, nas suas mãos ele vai dar 7 estrelas, ele vai te dar um propósito, cara, ele vai te dar um propósito, ele vai te dar um propósito. E diz assim, e a sua boca saía uma espada aguda. Da sua boca, preste atenção no que eu vou te falar aqui agora. Preste atenção nessa palavra que eu vou te falar aqui agora. A sua boca vai glorificar a Deus em todas as coisas. Em todas as coisas. Eu estou cansado de ver ministros, pessoas que falam que são ministros, pessoas que dizem que são ministros, pessoas só porque são famosas que cantam na internet, que têm milhões de seguidores. Eu estou cansado dessas pessoas, sabe o que fazem? Elas não glorificam a Deus todas as vezes. A sua boca não fala palavras de bênção, a sua boca não fala palavras que glorificam a Deus. Cantam canções que não são de Deus, cantam canções que não glorificam a Deus, a sua vida não é 100%. E sabe, eu não gostaria de tomar um copo de água com 1% de impureza. Eu quero tomar a palavra de Deus 100% na minha vida. Sabe, como você pode ouvir uma pessoa, como você pode, sabe, glorificar e simplesmente porque você sente arrepios, sabe de uma coisa, tem pessoas que são mais emocionais do que espirituais. Tem pessoas que são emotivas, trazem emoção para a sua alma, mas não trazem mudança para o seu espírito. Preste atenção, queridos. Hoje é importante você vigiar até cantores evangélicos, até pregadores cristãos, até pessoas que manifestam e são eloquentes na mídia. A pergunta, mídia ou sem mídia, não é essa a questão. Filtre, mas filtre mesmo. Filtre aquilo que você ouve, aquilo que as pessoas falam, porque da nossa boca tem que sair uma espada aguda. Da nossa boca tem que sair verdade, tem que sair bênção, tem que sair glorificar a Deus o tempo todo. Da nossa boca tem que ir e voltar. Por isso que diz que é uma espada aguda de dois gumes, quer dizer, gumes que significa que tem que ir e voltar. Eu não posso somente falar o evangelho, eu tenho que viver ela também. Não adianta eu falar essa palavra se essa palavra não queimar dentro de mim. Não adianta eu cantar uma canção de amor se, em primeiro lugar, essa canção não tocar dentro de mim. O que adianta eu falar de Jesus, eu querer ser parecido com Jesus, eu me apresentar para você aqui como uma pessoa, sabe? Eu estou dizendo, eu sou o mais miserável de todos os homens. Precisamos de Jesus, desesperadamente. Mas a primeira pessoa sou eu, porque essa espada entra dentro de mim, e ela toca você. É assim, a mesma coisa, queridos. Precisamos de homens sinceros, homens e mulheres sinceros, homens e mulheres que dizem assim, eu preciso ser mais parecido com Jesus, eu preciso, e da minha boca, a palavra que sair da minha boca vai me cortar primeiro. A palavra que sair da minha boca, que é verdade, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Essa palavra vai me cortar primeiro, vai cortar a forma com que eu sou, vai cortar a vida que eu vivo, vai cortar as minhas atitudes. Eu preciso ser coerente. Sabe o que é coerente? Coerência. Coerência significa que não adianta eu pregar se eu não viver. Não adianta eu pregar. Ah, pastor, você está dizendo que você é perfeito. Não sou perfeito. Eu estou dizendo que eu quero ser perfeito. Eu estou dizendo que eu faço o máximo que está na minha vida para eu ser perfeito. Eu estou dizendo que eu preciso me vigiar, me policiar para que a minha vida seja mais do que uma palavra, mais do que uma canção, seja um exemplo de eu querer ser parecido com Jesus. E continua dizendo assim, ó, e o seu rosto era como o sol. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Está dizendo em João capítulo 17, Pai, glorifica-os, glorifica-os. Aí eu estou olhando para o alto, eu estou olhando a tua glória, eu estou fazendo um canal, eu estou abrindo um portal da tua glória e abençoando teus filhos. Da mesma forma agora, queridos, que abra um portal e você seja tocado por essa glória. Abre um portal aqui neste lugar, sabe por quê? Porque ele é como o sol, ele brilhava como o sol. Sabe, João viu, na verdade, que eu quero falar aqui vai chocar você, João viu aquilo que um dia o próprio Jesus orou. João viu aquilo que o próprio Jesus um dia orou. João viu a glória manifestando em Jesus nesse momento.
Naquele dia, em João capítulo 17, ele orou, Pai, glorifica-os. Mas nesse dia, ele viu Jesus glorificado. Oh! A mesma forma, queridos, um dia você vai orar, um dia você vai colher os frutos dessa oração. Um dia você vai dizer, Senhor, eu quero ser parecido com Jesus. Um dia você vai se parecer com Jesus. Preste atenção nessa palavra. João 17, Jesus orou, Pai, glorifica-os. Assim como o Senhor tem me glorificado, glorifica-os. E João era um desses. E esse dia, ele viu Jesus glorificado, como na sua força resplandecesse. Versículo 17. E quando o vi, preste atenção, e quando o vi, caí a seus pés como morto. Aqui eu quero que você entenda uma palavra, queridos. Preste atenção, para a gente poder terminar. João, ele não entendia todas as coisas, ele não soube explicar todas as coisas, sabe? Ele não, na verdade, ele estava mais impactado com aquilo que ele estava recebendo, aquela porção na sua vida, que um dia Jesus orou para que isso acontecesse, tá? Mas sabe de uma coisa? Ele fez o que ele estava acostumado a fazer. Quando ele via Jesus, ele falava, eu não sei o que eu vou fazer, sabe? Eu não sei como me portar nessa realidade, mas uma coisa eu me lembro. Um ponto de contato eu me lembro daquela época quando eu era jovem. Eu sempre caía aos seus pés. E ele se agradava quando eu caía aos seus pés. Ele se agradava quando Maria caía aos seus pés. Ele se agradava quando as pessoas iam para os seus pés. Sabe, ainda que eu não entenda todas as coisas, existe um lugar que Jesus sempre vai se agradar quando você cair aos seus pés. Existe um lugar que mesmo você velho lá na frente, seu ministério todo, posso dizer, todo cheio de ferrugem, você sem saber como mexer, estrutura pesada, volte para os pés de Jesus, que foi onde você começou. Volta lá aos pés dele, porque João provavelmente naquele momento disse, olha, eu não sei o que eu preciso fazer, eu não sei o que eu tenho que fazer aqui, mas eu me lembro que Maria caiu aos seus pés, eu me lembro que eu me recostava aos seus pés, eu me lembro que ele se agradava quando eu caía aos seus pés. Esse lugar eu sei que ele vai se agradar. Então não importa como você esteja hoje, caia aos seus pés agora, porque foi o que ele fez. Ele caiu aos seus pés, ele se lembrou do último ponto de contato que ele tinha com Jesus quando ele era novo, e ele caiu aos seus pés. E a Bíblia diz aqui, e ele caiu como morto, e eis que estava vivo. Não, desculpa, tá aqui, ó. Peraí. Desculpa, versículo 17. Caí aos seus pés como morto e ele pôs as mãos sobre mim. Aleluia! Sabe, é quando Jesus ainda pode te tocar. Seu coração ainda é tocável. Tem pessoas que o coração não é mais tocável. São pessoas que não deixam ser tocadas. Pessoas que colocaram uma barreira tão grande no seu coração que não são tocáveis. Mas o coração dele foi tocável. Olha o que ele disse. Ele disse assim, e pôs as mãos sobre mim, a sua destra, a sua mão, ele colocou sobre mim. É quando ele ainda consegue te tocar. Levante as suas mãos agora. Sei que já estamos partindo para o final, mas eu quero que você seja tocado por Deus. Sabe, o mais importante é que você seja tocado pelo Espírito Santo. O mais importante é que eu vou até colocar uma música aqui que Deus tem colocado no meu coração aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Dá para ouvir? Eu quero que você escute e quero que você seja tocado. Quero que você seja tocado. Tocado pelo Senhor, tocado pela presença de Deus. Que seu coração ainda seja tocável. Oh, Jesus, toca teus filhos, Senhor. Toca teus filhos, Senhor. Toca teus filhos. Toca teus filhos, Senhor. Toca teus filhos, Jesus. Toca teus filhos, toca teus filhos, toca teus filhos, Jesus. Toca teus filhos, Senhor. Toca teus filhos, Senhor. Toca teus filhos, Senhor. Toca teus filhos, Senhor. Coloca a mão no seu coração e fala, Jesus, me toque. Jesus, me toque. Jesus, me toque. Me toque, Senhor. Oh, Jesus, me toque, Senhor. A música diz assim, se mais de ti, precisa que tenha menos de mim, tome tudo de mim. Tome tudo de mim. Para ter mais de ti, precisa ter menos de mim.
Tome tudo, tome tudo, tome tudo, tome tudo. Tome tudo, Senhor. Jesus, eu quero orar por cada um que aqui está assistindo essa aula, Senhor. Essa glória toque teus filhos. Tu és a minha vida, o meu tesouro, Jesus. Não consigo viver sem ti, Jesus. Aqui é teus pés, meus desejos e meus sonhos eu entrego, Jesus. E para ter mais de ti, Senhor, se eu precisar tirar de mim, leve tudo, Senhor. Leve tudo, Senhor. E para ter mais de ti, Senhor, precisa ter menos de mim, Senhor. Tudo, leve tudo, Senhor. Leve, Jesus. E mais de ti, Senhor, significa menos de mim, Senhor. Tome tudo, Jesus. Tome tudo, Senhor. Tome tudo, Senhor. Tudo de ti, Senhor. É tudo que eu preciso. Tome tudo, Jesus. Tome tudo, Senhor. Senhor, muda-me como somente o Senhor pode mudar. Aqui com as minhas mãos, a minha vida em tuas mãos. Pai, eu oro, me faça mais como Jesus. Me faça mais como Jesus. Esse mundo, Senhor, está desesperado e morrendo para saber quem tu és. O Senhor nos mostrou o caminho para o teu coração. Pai, eu oro, me faça mais como Jesus. Me faça mais como Jesus. O Senhor, muda-me somente como tu sabes mudar. Aqui, Pai, meu coração nas tuas mãos, Senhor. Pai, eu oro, me faça mais como Jesus. Me faça mais como Jesus. Esse mundo, Senhor, está morrendo para saber quem tu és. O Senhor nos mostrou o caminho do teu coração, Senhor. Pai, eu oro, me faça mais como Jesus. Me faça mais como Jesus. Mais como Jesus. Eu quero ser mais como Jesus, Senhor. Pai, eu oro, me faça mais como Jesus. O Senhor é bom. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queridos, que Deus possa abençoar a sua vida. Só quero dizer para vocês que é com muita alegria que eu tenho visto assim o Senhor transformar vidas. E o nosso desejo é para que você seja um filho, tenha consciência de filho e viva nessa dimensão. Sabe? Esse é o desejo desse instituto, esse é o desejo dos nossos corações. Para isso que a gente tem trabalhado tão forte, temos vivido algo tão forte, para que você seja transformado à sua imagem, a sua semelhança. Querido, que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus, ser tu uma bênção, e eu creio em nome de Jesus que você vai dizer como João, até o final da sua vida, a glória de Deus vai queimar no seu coração e você vai recostar na cabeça de Jesus, o seu coração guardado, os seus olhos sempre olhando para o alto, sempre olhando para Ele, sempre reconhecendo e Ele sempre podendo tocar na sua vida e você sempre que Deus possa mexer o curso da sua vida, levar para onde Ele quiser, e você sempre ser uma pessoa tocável, e Deus ter acesso ao teu coração. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.